Fala galerinha RP Kids, tudo bem com vocês? Hoje iremos continuar com o nosso tema, que é Meu Amigo Fiel. E a história que iremos ouvir hoje é de quando Eliseu foi cercado pelo exército. E aí, o que será que aconteceu com ele? Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel. Deus é fiel, nele a gente pode confiar. Se ele prometeu, é certo que fará. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, não há o que temer. Deus é fiel, ele cuida de mim e de você. Não desista de amar e sua palavra obedecer. Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Deus é fiel, eu quero ouvir todo mundo dizer. Deus é fiel, Olá, crianças, tudo bem com vocês? Quanto tempo! Hoje eu tenho uma pergunta. Eu quero saber se você em algum momento já sentiu muito medo de alguém ou já teve medo de alguma coisa. Pois é, eu já. Na verdade, às vezes eu ainda sinto medo. E na história de hoje nós vamos ver como Deus cuida de nós de forma tão especial. Vamos lá? A história de hoje está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 ao versículo 23. E ela nos conta que o rei da Síria estava em guerra contra o povo de Israel. Isso mesmo, uma guerra. E uma coisa muito estranha estava acontecendo. O rei da Síria falava assim, ó: nós vamos acampar ali, naquela região. E aí, o homem de Deus ia até o rei de Israel e contava a localização, o lugar em que o exército sírio estava. E falava assim: evite passar por aquele lugar, porque o exército sírio está lá. E isso aconteceu muitas e muitas vezes. Até que chegou uma hora que o rei da Síria falou assim: não é possível. Tem um traidor aqui no meio
dos nossos soldados, sim, não é possível. Como será que o exército de Israel descobre os nossos planos? E aí, um dos soldados falou assim: não, rei, não há nenhum traidor aqui. Sabe o que está acontecendo? Lembra lá do profeta Eliseu? Então, é ele que conta ao rei de Israel tudo que nós fazemos. Ele pode contar até as palavras que o Senhor, o rei, fala lá no seu quarto. Então, o rei da Síria ficou furioso e ele falou assim: nós precisamos capturar esse profeta, ele está nos atrapalhando. E aí ele convocou os seus soldados com armaduras, carruagens, espadas. E ele disse assim: eu vou cercar a cidade em que Eliseu está. Descubram onde é esse lugar. Ele não vai conseguir escapar. E aí, o que aconteceu? Os soldados foram até Dotã, que era a cidade em que Eliseu estava. E sabe o que eles fizeram? Exatamente como o rei da Síria pediu. Eles cercaram toda a cidade. Agora, Eliseu, o profeta, estava cercado. E aí, qual era o plano? Atacar a cidade de Dotã ao amanhecer. Então, o exército sírio se escondeu nas montanhas e ficou bem quietinho, esperando o dia amanhecer. Um servo que estava com Eliseu acordou. E pode ser que enquanto ele bocejava e se espreguiçava, ele abriu a porta da casa e ele avistou um brilho lá longe nas montanhas. E ele se deu conta de que era o exército sírio. E ele viu soldados e carruagens e cavalos, espadas. E ele olhou para a direita, olhou para a esquerda e viu mais soldados, mais espadas. E ele se deu conta de que eles estavam totalmente cercados. O coração do servo de Eliseu deve ter pulado de tanto medo naquele momento. O que será que você faria? E sabe o que ele fez? Ele saiu correndo para contar a Eliseu o que estava acontecendo e falou: Senhor, o exército sírio está prestes a atacar a cidade. Nós seremos mortos. E Eliseu respondeu: não tenha medo, você não precisa temer. Ele não entendeu, ele falou: como assim? Eles estão prestes a atacar a cidade. Eles vão nos destruir. E aí Eliseu disse: os que estão conosco são mais numerosos que eles. Novamente, o servo não entendeu do que Eliseu estava falando. E ele pensou: ué, não há nenhum exército aqui para nos proteger, não tem ninguém. E Eliseu viu que o servo realmente não havia entendido. Eliseu não estava confiando na sua própria força, mas sim em Deus. Ele confiava que Deus os guardaria de todo o mal. Deus seria a proteção de Eliseu, do seu servo e de toda a cidade. E nós? O que nós fazemos quando temos medo? Nós podemos confiar que o nosso Deus nos guarda de forma muito especial. Lá no livro de Salmos, no capítulo 91, versículo 11, nós lemos o seguinte: porque a seus anjos, ele, Deus, dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Então, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor.
eles nos protegem e nos guardam de todo mal. Nós não precisamos ter medo. Foi então que depois que Eliseu percebeu que o servo não sabia, não entendia porque Eliseu havia dito aquilo, né? São mais numerosos os que estão conosco. Então Eliseu orou a Deus e falou: Senhor, abra os olhos dele para que ele veja. Então o servo percebeu finalmente o que Eliseu estava falando. O servo de Eliseu percebeu que havia um grande exército em volta deles. Mas não um exército sírio, não. Um exército celestial. Sim, Deus havia trazido um exército para proteger Eliseu e o seu servo do ataque sírio. O servo de Eliseu estava com medo? Será que agora ele estava com medo? Eu acredito que não mais. Mas ele não poderia imaginar o tamanho do livramento que Deus daria a eles. Você pode imaginar que depois disso houve uma grande guerra e os soldados celestiais venceram os soldados sírios, certo? Não, não foi isso que aconteceu. Sabem o que aconteceu? O exército sírio começou a se aproximar. Então Eliseu orou ao Senhor e pediu que Deus os ferisse com uma cegueira. Sim, os sírios ficaram cegos, eles ficaram completamente desorientados, eles não sabiam mais onde eles estavam. Então, Eliseu pediu que eles o seguissem. E sabe onde eles foram parar? Eliseu guiou o exército sírio até Samaria. E chegando lá, ele orou novamente a Deus, pedindo que eles fossem curados daquela cegueira. E quando os soldados sírios abriram os olhos, eles perceberam que estavam ali, no território inimigo, e eles também ficaram com muito medo. Então, Eliseu os levou até o rei de Israel. Então o rei perguntou: e o que eu faço agora? Eu devo matá-los? Devo matá-los? E aí o profeta Eliseu respondeu: não, o rei somente mata os soldados no campo de batalha, quando eles são capturados na guerra. Não foi o rei que capturou esses soldados. Deus os trouxe até aqui. Isso foi obra do Senhor. Então o rei perguntou: o que eu devo fazer com esses soldados? E Eliseu respondeu: o senhor rei deve servir um banquete. Ele queria que os soldados ficassem vivos para contar o que Deus, o Deus de Israel, havia feito com o seu povo. Como o Senhor havia livrado o povo de Israel do ataque sírio. Depois que o exército sírio terminou de comer, depois que eles já estavam satisfeitos, o rei de Israel mandou-os de volta para sua cidade. E com certeza eles contaram tudo o que havia acontecido para o seu rei. E finalmente o rei percebeu que não adiantava mais lutar contra o povo de Israel. A guerra havia acabado. E o povo de Israel saiu vitorioso, mas não porque eles eram habilidosos na guerra, sabiam lutar, eram fortes, corajosos. Não foi por isso. Foi porque eles serviam a um Deus todo-poderoso que cuidava deles da mesma forma que Deus cuidou de Eliseu e todo o seu povo. Ele cuida de nós. Nada, nada está fora do controle de Deus. Ele pode todas as coisas. E Ele promete nos guardar de todo perigo. Você se lembra do nosso versículo que está lá em Salmo 91?
O versículo 11, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos, não importa onde você está, não importa para onde você vá, Deus estará sempre com você. Confie nas promessas do Senhor. E se você ainda não tem o Senhor Jesus como seu Salvador, não espere mais. Cristo veio ao mundo e morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele nos amou tanto que deu a sua própria vida no nosso lugar. Ele nos perdoou de todo o mal que nós fazemos. Então, não deixe para depois. Ore ao Senhor pedindo que Ele venha morar no seu coração também e para que Ele perdoe os seus pecados. E você não precisará mais ter medo de nada, porque o mesmo Deus que cuidou do seu povo na história que nós vimos hoje é o Deus que promete nos guardar e nos livrar de todo o mal. E Ele continua cuidando de nós. Contigo eu andei em segurança, de mim afastaste todo o mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, teu mal algum temerei. Não sei onde quer que eu vou, profundidade me seguirá. Onde eu vou, profundidade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar e a jornada continuar com Ele. Com Ele. Oi galerinha, vocês gostaram do Música em Ação? Nós aprendemos muitos instrumentos. Aprendemos o cello com o tio João Marco. Aprendemos o sax com o tio Gabriel. Aprendemos o violino com o tio Oziel. Nossa, né? Agora eu vou... Aprendemos a flauta com a tia Heidi. Aprendemos o violão com o tio Ricardo. Aprendemos o carrom com o tio Daniel e a Bia. Aprendemos também o piano com a tia Paola. E você, toca algum instrumento? Mande o seu vídeo pra gente. Tchau! Olá galerinha do RP Kids, tudo bom com vocês? Hoje vamos decorar o versículo João 3,16. Vamos tentar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Tchau, tchau! E aí, gostaram da história? Aprendemos que devemos confiar e orar a Deus, mesmo com medo. E agora iremos entrar em oração com a nossa amiga Gabriela. E semana que vem retornaremos com mais uma história, tá bom? Tchau! Oi, galerinha do RP Kids, vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, Senhor. E também que nos ajude a entender que é o único que a gente pode confiar. E obrigado por tudo que tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Tchau!